Quais são os sinais que estamos despertos e vigilantes? Se abandonar o primeiro amor, negligenciar o ouvir da palavra de Deus e agir infantilmente na vida espiritual, demonstram uma falta de vigilância. Agora, quais são os sinais que demonstram que estamos sempre vigilantes? Eu creio que o sinal de maior vigilância na vida do cristão é este primeiro que eu vou dizer. Nós andamos na luz e todo pecado encoberto é tratado. O maior sinal de vigilância na vida do cristão é que ele não permite pecado encoberto na sua vida. Ele não permite pecado não confessado. Ele não permite que o pecado faça um ninho sobre a sua cabeça. Estava lendo com alguém um livro, durante essa semana, da história de 2 beduínos, que ambos acamparam no deserto para descansar, e numa determinada hora da noite, um deles diz, Mohamed, fulano, o camelo já está com a cabeça dentro da nossa barraca. Ele disse, olha, descanse, vai dormir. Um pouquinho mais ele acorda e diz, amigo, o camelo está com a cabeça e com os braços dentro da barraca. Ele diz, olha, não se preocupe, vá dormir, não esquente a cabeça com isso. Passa um pouquinho mais, amigo, o camelo está com a cabeça, os braços e metade do corpo dentro da nossa barraca. Ele diz, olha, não esquenta a cabeça, continue tranquilo. Quando eles acordam de manhã, o camelo está dentro da barraca, eles estão fora. É assim. O pecado é assim. Ele coloca uma mãozinha. Começa bem devagar. Já viu aquele cachorrinho que não pode entrar em casa, que tenta entrar em casa? Ele começa pelo focinho. Não é? Depois a mãozinha, a outra mãozinha, igual o camelo. E por vezes o que acontece é que o pecado nos desaloja das bênçãos de Deus. Começa tão pequeno e nós não temos cuidado dele. O maior sinal daquele que está vigilante é que ele confessa constantemente os seus pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, não há o que tratar, então nós estamos fazendo Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, isso é constante. O vigilante não permite pecado não confessado na sua vida, por menor que seja. Não sei se existe pecado grande ou pequeno, se ele tem cor ou alguma coisa, algum nome. Mas pecado é pecado e não tem lugar na vida do crente. Vigilância inclui, confesse todo o pecado conhecido. Em segundo lugar, quando há vigilância, o temor do Senhor se fortalece. Observe o que diz Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, um dos motivos claros porque a igreja de Deus hoje não é a igreja que deveria ser, é porque é uma igreja onde o temor de Deus está em baixa. A falta de vigilância leva a um baixo temor pelo nome de Deus e pelo poder de Deus na nossa vida. Mas quando o crente é vigilante, ele sabe do poder do seu Deus. Ele tem temor santo pelo seu Deus. Temor não é medo. Temor é reverência, que sabe realmente quem é Deus e o que deve ser feito em relação a Ele. Porque hoje tantos crentes têm andado no mundo e têm andado em mundanismo e não dão valor algum a isso. Porque tantos crentes, e digo isso porque sei que é assim, e claramente diante dos meus olhos tem sido assim, visto a vida daqueles que se dizem crentes nesse mundo, não julgo se são ou realmente não são, mas o que eu contemplo é um tipo de igreja que ama o mundo, e que se pudesse traria o mundo para dentro da igreja completamente, a fim de ser satisfeito aqui e lá. O mundo na igreja e o mundo fora, e todos satisfeitos. Agora, o temor de Deus não é assim. O temor de Deus nos leva a entender que esse mundo será destruído, está condenado. O temor de Deus nos leva a colocarmos no lado de Deus, ao lado de Deus, e não ao lado do mundo, de forma alguma. Uma terceira qualidade daquele que vive uma vida de vigilância é a adoração piedosa. Isaías 1,11 diz assim, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, é o tipo de adoração no Velho Testamento. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo assim, olha, vocês trazem sacrifícios constantes diante de mim, vocês oferecem todo tipo de holocausto, mas eu não vejo vocês realmente vigiando contra o pecado. Eu não vejo vocês vigilantes contra aquilo que não me agrada. Vocês vêm à minha casa, vocês me adoram, mas eu não suporto isso. O verso 13 diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs,
O incenso para mim é abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Ele diz assim: não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. E ele completa no verso 15: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quando há vigilância, há adoração piedosa, o que faltou a Israel. Quando há vigilância na vida do crente, o crente vem à igreja sabendo a quem ele irá adorar e como ele irá adorar. E ele tem receio de colocar-se diante do seu Deus em pecado. Ele vem adorá-lo com o coração limpo e puro, passado pela confissão de pecado, passado pelo arrependimento, quando não há nada encoberto. De tal forma que Jesus disse assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A vigilância é quando a igreja adora a Deus realmente com o seu coração. Quando adora realmente a Deus em espírito, sabendo quem é Deus e o que Ele faz. Um quarto e último sinal de vigilância, e esse é muito importante naquilo que vamos falar neste mês, na conferência missionária. Quando o crente está vigilante, ele é um crente que tem paixão pelas almas perdidas. Paixão. Você gosta de vir à igreja? Claro que sim, não gosta? Eu gosto, eu amo vir à igreja. Eu não penso na minha vida de outra forma a não ser vindo à igreja, estando constantemente na igreja. Você gosta de vir adorar a Deus? Eu também gosto. Estar aqui é maravilhoso, estar aqui é o melhor momento que temos durante a semana, é um tempo de estarmos com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Mas você já observou onde estão os perdidos? Certa vez eu li um artigo que o título era Lá fora onde os perdidos estão. A paixão pelas almas perdidas diz que nós temos prazer em estar na casa de Deus, mas nós também temos prazer em ir lá fora onde os perdidos estão, lhes falar que aqui na casa de Deus há salvação. Se você observa o lugar onde Jesus morreu, Jesus não morreu crucificado dentro de uma igreja, toda ornamentada para adoração ao Senhor, não. Jesus não morreu dentro de um lugar feito especificamente, consagrado especificamente ao serviço e adoração de Deus. Jesus morreu numa encruzilhada, num caminho, onde tantas pessoas passavam por aquele caminho, que a condenação dele foi escrita em 3 línguas diferentes. Jesus morreu lá fora da cidade, aonde ninguém queria morar, um lugar desprezado, um lugar rodeado por quem? Por incrédulos. Quando nosso Senhor deu a sua vida, Ele estava rodeado por iníquos e por ímpios. Ele não morreu dentro da segurança da igreja. Ele não morreu dentro da segurança da casa de Deus. Ele morreu lá fora. Por quê? Porque é lá fora onde os perdidos estão. Ele morreu lá onde os pecadores estavam, esperando a sua morte, sem compreender que a sua morte demonstrava e representava a vida deles. Eu gosto muito do livro de Jonas, eu não vou ler todo o trecho que eu tenho aqui, apenas citar aquilo que aconteceu com Jonas. A história, então, de Deus enviá-lo a Nínive e dele fugir da presença de Deus. Quando, então, toda a história se desenrola e Jonas é levado pelo grande peixe à praia, então ele vai a Nínive, ele prega a mensagem, Deus vê a obra que está acontecendo ali, como houve arrependimento no coração dos ninivitas. Deus se arrepende daquilo que ia fazer com eles, não é? Porque eles mudaram também de atitude. Deus não faz aquilo que prometeu fazer. Mas isso desagrada extremamente a Jonas. Ele fica irado. Ele fica irado porque Deus não destruiu aquele povo. Notem que falta de compaixão pelas almas. Então Deus faz nascer a boboreira dá descanso para Jonas. Quando a boboreira morre, Jonas também fica irado. E Deus responde assim para ele: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. Então Deus diz: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Se há uma coisa que o nosso Deus tem paixão pelas almas. Quando somos vigilantes ao nosso Deus, o nosso coração também se derrama em paixão pelas almas.
Jesus disse assim, e foi escrito sobre ele em Mateus 9,36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Se há alguém que tem compaixão pelas almas, irmão, esse alguém é Jesus Cristo. E ele tem tanta compaixão pelas almas que eu e você estamos aqui hoje. Ele tem tanta compaixão pelas almas que ele enviou seus servos a nos pregar o Evangelho quando estávamos longe dele e nos atraiu para ele e para cá. E agora nós, na vigilância que temos para com ele, na vigilância que temos em fazer a sua vontade, também temos que ter compaixão pelas almas. Voltando ao texto de Lucas, capítulo 12, o Senhor diz assim, ele está contando a história de um senhor que vem nas suas bodas, e diz assim, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Bem-aventurados são quem? Aqueles servos que o Senhor encontra vigilantes. Eu quero terminar dizendo isso aos irmãos. Você tem planos? Eu os tenho, eu creio que você também os tem. Nós temos planos de todas as formas, de todas as maneiras. Um dos melhores planos que nós temos diz respeito à salvação da alma daqueles que nós amamos. Eu não sei se pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos ou qualquer outra pessoa, sua esposa, seu esposo ou qualquer outra pessoa. Nós não oramos pela salvação deles? Oramos. Nós não pedimos a Deus pela salvação deles? Pedimos. O servo vigilante é aquele que sabe que muito pouco tempo resta. O Senhor está às portas para vir. E ele sabe que ele precisa fazer hoje e agora, antes que seja tarde demais. Ele precisa realizar aquilo que tem que ser realizado nesse tempo. Porque quando o Senhor vier, tudo que foi feito, o que não foi feito, não será feito mais. Irmão, se você é um crente vigilante, continue assim. Se não é, seja um crente vigilante, mas saiba, o crente vigilante, acima de tudo, ele não perde tempo. Faça tudo aquilo que está diante de você para ser feito, para que quando o Senhor das bodas vier, nos achar vigilantes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o Senhor virá. E como Ele nos achará? Desapercebidos? Não. O Senhor deseja nos achar vigilantes. Pense bem nisso. Vamos fechar nossos olhos para orarmos.